Bom dia, hoje são 20 de agosto de 2014, quarta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Para começar, vamos aqui com Elvis Presley, My Way. And now, he endless nears, and saw her face, the fire can drink. My friend, oh say eclipse, take my kiss, or amuse me. High lips, like the flu, I travested. And if I were your more, my moreness, I did you my way. Muito bem. No vídeo anterior, com o título A Volta de Jesus e as Estrelas, um internauta que se chama Lucas Macedo me mandou o comentário que aqui está. Confira lá na página do YouTube, no vídeo A Volta de Jesus e as Estrelas. Mostrei aqui neste vídeo mais uma fantasia que está no criacionismo, né? Naquela lenda bíblica, nas duas lendas bíblicas que estão, obviamente, na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Dois relatos diferentes que estão ali sobre a criação de todas as coisas, né? Naquele relato lendário. Muito bem. E mostrei aqui Mateus, capítulo 24, versículo 29, né? Em que ali temos mais uma fantasia, né? Que o escriba, o cara que escreveu isso aqui, ele, por ter um conhecimento muito pequeno sobre a Terra, sobre o universo, voltou aqui a repetir vários erros que estão nos dois relatos lendários do criacionismo, né? Com a volta de Jesus aqui, nessa fantasia cristã. Pois bem, o internauta Lucas Macedo me mandou um comentário que eu achei muito inteligente, o comentário dele, né? Um bom conhecimento de astronomia, que ele mostrou aqui em seu pequeno comentário. E resolvi aqui voltar ao assunto para tecer considerações sobre o comentário do Lucas Macedo. Então veja aqui o que o Lucas escreve para mim. A maior prova de que esses relatos foram feitos por homens e não inspirados por um ser onisciente é que eles não citam corpos astronômicos invisíveis a olho nu, como quasares, nebulosas, galáxias e planetas. Inclusive, eles confundiam planetas com estrelas, pois esses, a olho nu, representam apenas pontos luminosos no céu, assemelhando-se muito com estrelas. Acho que um Deus onisciente saberia relatar melhor as suas obras. Parabéns aqui ao Lucas Macedo por esse comentário dele aqui, muito inteligente, né? E aqui mostra que ele tem um bom conhecimento sobre astronomia, né? Muito bem. Aqui o Lucas Macedo diz a verdade, né? Que o povo daquele tempo, quem escreveu a Bíblia, vamos colocar aqui o Velho Testamento, que não é Velho Testamento coisa alguma, são aí 4.000 anos. E quem escreveu ali o Novo Testamento, 2.000 anos. Então nós vemos aqui que são épocas muito distantes, né? E que aqui imperava a ignorância, porque o povo daquele tempo, obviamente, não tinha o mesmo conhecimento sobre o universo, sobre a Terra, que nós temos hoje. Isso é óbvio. Exigir que os escribas aqui, Velho Testamento, Novo Testamento, exigir que eles tivessem um conhecimento profundo
sobre o universo, sobre a Terra, é um absurdo, né? Porque a gente sabe, né, que tudo no mundo evolui, até doença evolui, não é isso? Então, o conhecimento que eles tinham antes sobre astronomia é muito escasso, muito pequeno em relação à época de hoje. É óbvio, né? É por isso que a Bíblia está lotada de erros, né? O criacionismo está repleto de erros, né? Por causa do desconhecimento do povo da época. E o Lucas Macedo diz aqui, né, que quem escreveu a Bíblia foram homens, e não homens inspirados por uma divindade qualquer. Nada disso. Aqui foram homens que escreveram o que está na Bíblia com os recursos de que eles dispunham na época. Se eles não conheciam perfeitamente o Sol, a Lua, estrelas, planetas, etc., se eles não conheciam isso profundamente, isso se deve à sua época, porque o mundo evolui, né? Muito bem. Você pegar aqui, por exemplo, olha o absurdo. Você pegar aqui esses relatos que aqui estão, ingênuos, repletos de erros, e colocar aqui o Carl Sagan, o grande astrônomo norte-americano, falecido em 1996, né? O Carl Sagan, muita gente conhece aí. Você pegar o Carl Sagan para ler isso aqui, ele vai rir da ingenuidade do relato que está aqui, e que é uma sombra do que está no criacionismo, né? Pois bem, o Lucas Macedo, logo aqui de início, diz assim, ó: a maior prova de que esses relatos, ou seja, os relatos que estão na Bíblia, foram feitos por homens e não inspirados por um ser onisciente, e nada de interferência de deuses, né? E muito menos aqui do Deus Javé, do Deus Elohim, deuses plural, é que eles, ou seja, os homens que escreveram a Bíblia, os escribas, não citam corpos astronômicos invisíveis a olho nu, como quasares, nebulosas, galáxias e planetas. Pois bem, o Lucas Macedo está dizendo aqui que o conhecimento que o escriba da Bíblia tinha sobre o universo era tão restrito, tão pequeno, que se resumia apenas àqueles astros que as pessoas viam a olho nu. A expressão olho nu significa aquilo que a gente vê com nossos próprios olhos, sem nenhum recurso tecnológico. Por exemplo, eu estou aqui agora, né, olhando para a câmera. Estou aqui, olhando para a câmera. Eu estou olhando a câmera a olho nu, ou seja, os meus olhos estão aqui, obviamente, e eu não estou fazendo uso de recurso tecnológico algum para ver a câmera. Então isso é olho nu, quando a gente vê uma coisa a olho nu. O mundo é composto por coisas grandiosas, imensas, e também é composto por coisas também com o tamanho muito reduzido, né? Coisas que a gente não percebe, não vê a olho nu. Então existem coisas muito grandes que a gente não vê a olho nu. E existem coisas muito pequenas que a gente não vê a olho nu. É preciso o quê? São precisos recursos tecnológicos. Por exemplo, para a gente observar bactérias, vírus, para a gente ver, por exemplo, espermatozoides, naquele líquido esperma, para a gente conseguir ver espermatozoides, né, aqueles filamentos, né, vivos, ali mergulhando no esperma, é preciso que a gente faça uso de recursos tecnológicos, né? Porque a olho nu a gente não vê, porque é um mundo muito pequeno. Então aí o homem criou o quê? O microscópio, não é isso? Com o microscópio a gente vê um mundo muito pequeno. Já para o homem ver coisas muito grandes que não são vistas a olho nu, por exemplo,
universo, como diz aqui o Lucas Macedo, ó, para a gente ver quasares, nebulosas, aí no universo, meteoros, etc., são coisas gigantescas. Só que nós não as vemos porque estão muito distantes, né? Pois bem, então para a gente ver essas coisas muito grandes, que não conseguimos vê-las a olho nu, aí o homem criou o telescópio. Então, por meio do telescópio, a gente vê muitas coisas grandes que a gente não vê a olho nu. Então, para ver coisas grandes, telescópio. Para ver coisas pequenas, microscópio. Não é isso? Muito bem, é o que ele diz aqui. Ele diz que na Bíblia não estão aqui descritos quasares, nebulosas, meteoros. O escriba aqui não escreveu essas coisinhas. Por que não escreveu? Porque o que ele escreveu aqui, de forma ingênua, foram aquelas coisas que ele descreveu aqui, coisas que a gente vê a olho nu, que qualquer pessoa vê, né? Uma pessoa, seja ela analfabeta, até uma pessoa analfabeta, olha para os céus, olha para cima e vai ver o quê? Vai ver ali o sol, vai ver a lua, vai ver estrelas, pontos luminosos. Então, como a gente, a olho nu, só vê essas coisas, então é por isso que os escribas aqui também colocaram apenas essas coisas que são vistas a olho nu, porque era o recurso deles. Eles não tinham conhecimento de nebulosas, de quasares, de bilhões e bilhões de planetas, bilhões e bilhões de galáxias. Eles não tinham esse conhecimento. Então, o que está aqui, descrito na Bíblia, é a visão que o homem, o escriba, tinha na época com os recursos de que eles dispunham. Apenas isso. É por isso que aqui está repleto de erros, né? E de ingenuidades, como diz aqui o Lucas Macedo muito bem. E aqui ele continua, né? O Lucas Macedo, dizendo que no mundo antigo o povo confundia até mesmo planetas com estrelas, porque os planetas, a exemplo da Lua, não possuem luz própria. A Lua não tem luz própria, os planetas também não têm luz própria. E os planetas aparecem como pontos luminosos por causa da imagem refletida do Sol. Desculpe-me, a luz refletida pelos planetas que vem do Sol. O Sol emite luz e calor para bilhões e bilhões de planetas. Existem bilhões e bilhões de sóis que emitem calor e luz para bilhões e bilhões de astros celestes, né? Pois bem, então quando lá em cima um planeta aparece claro, o povo antigo, claro por causa da luz do Sol, o povo antigo pensava que aquele planeta também era uma estrela, porque brilhava. E aqui confundiam, né? Planetas com estrelas, né? Como se os planetas também tivessem luz própria. E o erro aqui na Bíblia está sempre aí, né? Sobre a Lua, que diz aqui no criacionismo, no relato lendário do criacionismo, que o Deus aqui criou a Lua para iluminar a Terra durante a noite. Só que a Lua não ilumina a Terra, como já mostrei aqui, porque eles pensavam que a Lua tinha luz própria, porque eles viam a luz bem clarinha lá em cima, à noite, né? E eles pensavam que aquela claridade da Lua era luz própria da Lua, e não, apenas a luz refletida oriunda do Sol, né? Portanto, aí, esses erros que aqui estão. E para terminar aqui, o Lucas Macedo diz que olha o que ele diz aqui, ó, acho que um Deus onisciente saberia relatar melhor as suas obras, porque líderes religiosos, principalmente evangélicos e protestantes, dizem nas igrejinhas aos fiéis que Deus aqui guiou o escriba a escrever o que está na Bíblia. E o Deus aqui é onisciente, né? Que sabe tudo. E diz o Lucas Macedo aqui, com a sua ironia inteligente, que um Deus que sabe tudo, onisciente, não iria, obviamente, passar essas informações erradas
aos escribas, né? Só que Deus nenhum existe, como o Lucas Macedo sabe muito bem, que o Deus aqui é o Deus criado por um povo, que o homem sempre criou deuses à sua imagem e semelhança, e que as qualidades que o povo cria deuses e coloca nesses deuses qualidades suas, imagem e semelhança, e também outras qualidades que fogem do homem. Por exemplo, os deuses são criados pelo homem e a eles são atribuídos qualidades, são atribuídas, melhor dizendo, atribuídas qualidades que às vezes não são inerentes ao homem. Por exemplo, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Só que nos relatos da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, como vou mostrar aqui em vários vídeos, o Deus aqui, criado pelo povo hebreu, e é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam, o Deus aqui não é onisciente, não é onipotente e não é onipresente. Vou mostrar isso em várias passagens bíblicas, né? Portanto, aí, inúmeros erros na Bíblia. Erros por quê? Porque o povo, nas épocas aqui, Velho Testamento, Novo Testamento, o povo não tinha, obviamente, o conhecimento sobre o universo, sobre terra, sobre terremotos, sobre vulcões, sobre furacões, como nós temos hoje. Então, exigir isso deles é uma tremenda ignorância, né? Muito bem. E para terminar aqui a análise sobre este comentário maravilhoso do internauta Lucas Macedo, vou aqui novamente trazer o mesmo desenho que eu trouxe no vídeo anterior, para que as pessoas entendam a ingenuidade do escriba que escreveu o que está aqui, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 29, temos ali mais uma fantasia cristã, a de que Jesus vai voltar, né, descendo pelas nuvens com os anjinhos celestiais para resgatar cristãos aqui na terra, né? Essa fantasia cristã. E aqui está em Mateus um pouquinho dela. E diz aqui, Mateus, no capítulo 24, versículo 29, que quando Jesus voltar nas nuvens, o sol escurecerá, a lua perderá a sua claridade, porque eles entendiam que a lua tinha luz própria e não tinha, que a lua tinha luz própria, né? Não tinha. E também eles dizem aqui que as estrelas vão cair do firmamento dos céus sobre a terra. Veja a ingenuidade do relato aqui do escriba, não é? Muito bem, então expliquei isso aqui no vídeo anterior, né? O mundo antigo aqui, na época da Bíblia, entendia o planeta Terra dividido em 3 partes. É por isso que eles erravam facilmente, né? Então vamos dizer que isso aqui seja o planeta Terra. Então eles dividiam, na época aqui, o planeta em 3 partes, tá? Assim, ó. Vou mostrar, ó. Assim, correto? Então veja, para eles, aqui é o subsolo, o mundo inferior, aqui debaixo da terra. Então isso aqui era um mundo inferior. Aqui, o mundo intermediário, no meio, ó. O mundo intermediário. Isto aqui, ó, que está aqui, ó, é o chão, tá? Onde eu estou agora, ó. E aqui, vamos colocar aqui uma casa, né? Ó, uma casa, vamos colocar aqui uma igrejinha, né? A igrejinha aqui, ó, cristã, ó. A igrejinha, né? E vamos colocar aqui o homem hebreu, na época, ó. Aqui o homem judeu, né? Primeiro, Novo Testamento, ó. Vamos colocar aqui o homem. Veja, isto aqui é o solo, é o subsolo, né? Aqui, ó, onde eu estou agora. Eu estou aqui, eu estou aqui na superfície, né? No solo. Abaixo aqui do solo, um mundo inferior. Essa era a visão que o povo antigo tinha do planeta Terra, ó. No subsolo, um mundo inferior. Aqui na superfície, no chão, aqui um mundo intermediário. E aqui nos céus,
e aqui nos céus, o mundo superior, tá? O mundo inferior, o mundo intermediário e o mundo superior. Aqui os céus. Muito bem. E aqui nos céus, o homem via o que na época? Com o olho nu. Ele não tinha aqui, obviamente, telescópio. Então ele olhava o povo aqui, o homem judeu aqui, quando escreveu o que está no Novo Testamento, e o hebreu que escreveu o que está no Velho Testamento, quando ele olhava para cima, para os céus, vamos assim dizer, eles viam o que a olho nu? Eles viam os pontinhos luminosos, né? Estrelas. Estrelas. Vamos colocar aqui as estrelinhas, ó. Né? As estrelinhas. Eles viam as nuvens, não é isso? As nuvens, ó. As nuvens, não é isso? E eles viam durante o dia, manhã e tarde, eles viam o sol, não é isso? Olha o sol aí. E eles viam à noite a lua, não é? Vamos colocar a lua aqui, ó. A lua. Pronto. Então veja, o homem aqui, na época da Bíblia, olhava para cima, ele não tinha telescópio para olhar quasares, para ver nebulosas, para ver planetas. Então eles confundiam planetas com estrelas, né? Porque os planetas também brilhavam, só que não com luz própria. Pois bem, então o homem aqui olhava para cima, a olho nu apenas, e via o quê? Via a mesma coisa que qualquer pessoa hoje vê. Se um jumento olhar para cima, ele vai ver a mesma coisa que o homem hebreu via, que o homem judeu via. Ele vai ver as nuvens, vai ver as estrelinhas, vai ver o sol, vai ver a lua. É por isso que essas coisinhas foram colocadas apenas aqui, ó. Por isso. Nada de nebulosas, porque eles não viam as nebulosas. Nada de quasares, porque eles não viam quasares. Nada de planetas, porque eles, no fundo, não viam planetas. Nada de meteoros, porque eles não viam meteoros. Porque para te ver essas coisas, há necessidade de telescópio. E na época aqui não havia telescópio. Então veja aqui, ó. Porque na Bíblia está escrito apenas sol, lua e estrelas. Porque apenas isso eram vistos pelo homem a olho nu. É por isso que está aqui. Se eles na época tivessem conhecimento de telescópio, eles colocariam aqui muito mais coisas e com exatidão. Então vamos aqui. Então veja, o povo antigo, então, criava deuses demais e colocava os deuses como criadores, né, de tudo, né? Pois bem, e aqui, ó, eles olhavam para cima e diziam, não, Deus fez o sol para iluminar a terra. A terra sempre no centro do universo. Deus fez o sol, para quê? Para iluminar a terra. Deus fez a lua, para quê? Para iluminar a terra. A lua não ilumina nada e não foi feita para isso. Deus fez as estrelinhas, para quê? Para iluminarem a terra, como se o sol não fosse estrela. E as estrelinhas não iluminam a terra. A única estrela que ilumina a terra é o sol. Então veja aqui, então eles viam tudo isso. Aí diz aqui o relato fantasioso da volta de Jesus, que quando Jesus voltar, ele vai descer aqui, ó, pelos céus, né? O sol escurecerá, veja a infantilidade. A lua não dará mais sua claridade, a lua vai perder a sua luz, e ela não tem luz coisa alguma. E as estrelinhas que estão aqui nos céus vão cair, ó, as estrelas vão cair do firmamento dos céus sobre a terra. Mas por que o homem colocou essa ignorância aqui? Que as estrelas vão cair sobre a terra. Por que isso? Sobre a cabeça do hebreu aqui, ó, as estrelinhas vão cair sobre a igrejinha, vão cair sobre as casinhas, né? Quem botou essa infantilidade aqui na Bíblia? A ignorância do escriba, coitado, que não conhecia. Ele olhava para cá, para cima, e via aqui o céu, ó. Eu vou até apagar aqui, olha aqui, ó, uma abóbada. Eles chamavam aqui, ó, isso aqui de esfera celeste, ó. Olha aqui, ó, olha, fica uma abóbada, quando você apaga aqui, ó, não fica? Uma abóbada. Olha aí o formato.
Então eles chamavam isso aqui de esfera celeste, a abóbada celeste. Então o homem antigo pensava que as estrelinhas, o sol, a lua, estavam no mesmo lugar, bem pertinho uma da outra, e que estavam logo acima do chão da terra. Porque a impressão que a gente tem é essa, não é? A gente pensa que as estrelinhas estão bem próximas uma das outras, que o sol está colado às estrelinhas, que a lua está colada às estrelinhas, né? A gente pensa assim, não é? Só que não. Na verdade, sol, lua, estrelas não estão nos céus daqui, estão no espaço, fora da terra. Estão no espaço e não estão sobre a terra. É por isso que estrelas nunca vão cair sobre a terra, porque as estrelas não estão sobre a terra. A impressão é essa que nós temos. Isso é uma ilusão de ótica. A visão nos engana. As estrelas não estão nos mesmos lugares, uma ao lado da outra. Não, ao contrário. As estrelas estão muito distantes uma das outras. Estão muito distantes da lua, do sol também. Por que estão distantes? Ou melhor dizendo, porque elas se apresentam aqui bem pertinho uma da outra. Porque é visão de ótica. É visão de ótica. Então, a pessoa que não tem um bom conhecimento sobre astronomia pensa que as estrelinhas estão bem pertinho assim, uma das outras, com o sol e também com a lua. É essa a visão do homem da Bíblia. E é por isso que esses erros estão aqui. Só que as estrelas estão a milhões e milhões de distância uma das outras. O Sol, por exemplo, não está no céu da Terra. O Sol está no espaço. E não está sobre a Terra também. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. A Lua está a 384 mil quilômetros da Terra. E a Lua não está sobre a Terra. As estrelinhas também não estão sobre a Terra. É por isso que as estrelas não vão cair do firmamento dos céus sobre a cabeça dos seres humanos aqui na Terra. E não vão cair sobre igrejinhas e sobre nada. Porque as estrelas estão a milhões e milhões de quilômetros também da Terra. Essa visão aqui é uma visão, repito, ingênua do escriba. Porque ele trabalhava, coitado, com os recursos de que ele dispunha na época. Nada de deuses oniscientes que passaram um conhecimento errôneo desse sobre a Terra, sobre o universo, para aquelas pessoas que iam escrevendo o que está na Bíblia. É por isso que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de erros, de lendas, de mitos, como estou mostrando aqui, né? Pura infantilidade. O problema é que líderes religiosos, principalmente evangélicos e protestantes, dizem aos fiéis das igrejas que isso aqui é ciência, é astronomia. Isso é uma vergonha. Que até o Papa Francisco sabe muito bem que a Bíblia está lotada de lendas, mitos, alegorias, etc. Né? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado ao internauta Lucas Macedo, né? Que fez aqui um comentário inteligentíssimo, né? Mostrando aqui a sua inteligência e o seu conhecimento sobre astronomia. Muito obrigado e vamos aí seguindo aí. Muito obrigado.